Tem um economista, ele ganhou inclusive um prêmio Nobel da economia na década de 70, e ele criou um gráfico que eu vou pedir para o Leandro projetar para mim, em que ele coloca a questão da idade e o que você tem que fazer nessa idade. O que eu estou falando aqui é o seguinte, é uma dica de finanças pessoais. Sabe aquela história de que você é hoje o que você decidiu há 5 anos? Então você será, na minha idade, eu tenho 64 anos, você vai ser com 64 anos o que você decidir aos 50, aos 55. E eu estou falando do ponto de vista financeiro, isso vale para tudo na vida, né? Então minha pergunta, você está ali com 20 anos de idade, qual é o padrão de vida que você quer ter aos 60 anos, aos 65 anos? A pergunta é, você vai melhorar, vai piorar? Você vai ter reserva financeira para isso? Então, ele coloca o seguinte, você tem a juventude, você tem a meia-idade e você tem a aposentadoria. Claro que nós estamos aposentando com um tempo um pouco maior. Esse gráfico dele é lá da década de 1980, né? Então nós temos aí um ajuste, porque hoje, né, com 70 anos as pessoas estão se aposentando, né? Mas ele coloca o seguinte, ó. Com 20 anos, né, se você olhar, o gráfico está aí, né? Está projetado, né? Você tem aqui aonde eu quero chegar. Mais ou menos com 25 anos, o que eu tenho que poupar e investir? Quando você faz uns 28, 30 anos, você vai ficar de olho na questão dos seus seguros. Depois, você vai cuidar da sua família com 30, 40 anos, aí você vai manter os seus seguros. A partir dos 40, 45, 50, você passa a ter até então você é um pouco mais arrojado. A partir dos 50 anos, você começa a ter uma vida mais conservadora, ou seja, você começa a tomar as decisões mais pés no chão. E quando você chega lá aos 65, 70, você tem a sua aposentadoria. A pergunta é, você vai para a idade adulta, lá na frente, com o mesmo padrão de vida que você tem? Se você depender só da INSS ou da sua aposentadoria, a resposta é não. Você não vai manter o seu poder aquisitivo e nem o seu padrão de vida. Sabe aquela história? Quando eu aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, eu quero ter aquele carrão legal. Quando eu aposentar, eu quero sair para comer fora. Se você não se preparar agora, você não terá esse padrão de vida lá na frente. Então você tem que criar, durante essa fase, até os 50 anos, 55 anos, acumular riqueza. Você fazer o seu pé de meia. Você guardar dinheiro. Você criar patrimônio. Para quê? Para chegar lá na frente, você usufruir desse patrimônio. E o que mudou na nossa sociedade? Que os nossos pais, antigos avós, a idade média com que eles morriam era muito baixa. Então havia uma grande preocupação com a herança. Já que a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 55 anos a 30, 40 anos, havia uma preocupação dos pais não deixarem os filhos desamparados. Agora que nós estamos vivendo, em média, já saiu essa semana, 75 anos, na média, e quem chega bem aos 60 anos tem uma sobrevida de mais 20, ou seja, pode chegar aos 80, este dinheiro acumulado não é para a herança. Este dinheiro acumulado é para garantir a sua velhice. Perceberam a mudança? Como nós ficamos mais 30 anos quase vivendo, 25 anos a mais de vida na média, é para você o dinheiro e não é para os seus herdeiros. Os herdeiros têm que ser trabalhados, estimulados a eles buscarem o próprio sustento e construir o seu próprio patrimônio, porque eles vão ter também um tempo maior do que nós tivemos, do que os nossos pais tiveram, do que os nossos avós tiveram. Quem aprende essa lição vai garantir ao longo do tempo um padrão de vida que ele estabeleceu. Pode ser um padrão mais modesto, pode ser um padrão médio, pode ser um padrão um pouco mais luxuoso. Mas se não trabalhar agora na formação desse patrimônio, você vai chegar lá reduzindo o seu padrão de vida. O que é pior, dependendo de terceiros. E do ponto de vista da saúde e da questão financeira, o Brasil é um dos piores países do mundo de dependência. Na média, antes de morrer, uma pessoa no Brasil depende 7 anos de outra pessoa, para qualquer coisa. Países desenvolvidos é para 3 anos, tão somente. Ou seja, nós temos 4 anos para tirar dessa dependência de alguém na hora antes da gente falecer. Então pense nisso, planeje sua vida financeira, não adie tomar essas decisões e crie um pecúlio.
Não administre a sua vida como se não houvesse amanhã. Existe amanhã.